elevou os juros de imóveis nesse comecinho de ano, viu? Esse aumento na taxa foi de 1 a 2 pontos percentuais, de acordo com a modalidade de financiamento. A Caixa é o maior financiador do setor imobiliário no país e isso, claro, pode impactar, né, o setor imobiliário aqui na região, em todo o país também. Sobre isso, a gente conversa agora com o José Augusto Viana Neto, presidente do Crescisp, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. José Augusto, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tayla, boa tarde, Marco Garizo, prazer estar com vocês. Todo nosso. Bom, o que a gente pode esperar agora para esse início de ano e para os próximos meses, né? Esse cenário todo de juros mais altos e também a inflação podem afetar, né, o mercado imobiliário? A gente pode ter um esfriamento, né, das vendas de imóveis para os próximos meses, José? Com certeza. 1 ponto percentual na taxa de juro tira a possibilidade de milhares de pessoas da compra da casa própria. Infelizmente, a renda familiar do brasileiro, ela não atinge aí o mínimo exigido pelo banco no momento da análise de crédito. Então, o número de pessoas que ficam fora é muito grande e, evidentemente, que isso daí reflete diretamente no mercado, levando em consideração aí as medidas que foram tomadas no Minha Casa Minha Vida, lá em agosto do ano passado, e depois nos limites de crédito imposto pela Caixa a partir de 1º de novembro de 24, já trouxeram para o mercado uma retração muito grande. No Minha Casa Minha Vida, no setor de imóveis usados, de agosto a novembro, nós tivemos uma queda de 82%. Então, faz uma diferença muito grande. José Augusto, e a gente sabe também que lei de oferta e procura faz parte da economia, né? Ou seja, as pessoas podem não conseguir financiar o imóvel, aí os imóveis que estão na planta podem ficar sem dono. Isso cria uma chance também de baratear o preço do imóvel ou não? O problema é lançar novos empreendimentos com essas taxas tão altas. Não acredito em desvalorização. O mercado imobiliário brasileiro, historicamente, pelo menos, até então, ele tem demonstrado uma força de sempre crescente no valor, né, com mais ou menos velocidade, mas sempre crescendo. Então, não acredito em desvalorização. Pode ser no setor de imóveis usados que aquele proprietário que necessite urgente de fazer o negócio, ele possa buscar no preço um atrativo para maior velocidade na liquidez do seu bem. Mas, no modo geral, eu não acredito. Nós temos um mercado de imóveis novos, ele é muito pequeno, né, ele não atende às necessidades de crescimento da população, tanto é, por mais que se faça, o déficit habitacional está sempre à frente, né? Nunca ele cai, é muito difícil. E com isso o que acontece? Eu acredito que nos novos lançamentos eles não deverão sofrer muita interferência, porque a maioria dos incorporadores, dos construtores, atualmente, tem o autofinanciamento. Eles até preferem vender financiado do que pegar o financiamento do banco. Então, esta é uma realidade cada vez mais presente. No setor de imóveis usados, o que nós vamos passar a conferir daqui para frente são os parcelamentos de pagamento feitos pelos proprietários, né, que existe aí sempre essa possibilidade. Mesmo em época de financiamento farto, ainda assim há parcelamento do pagamento pelo próprio proprietário para facilitar o trâmite. Mas o que acontece é que o número de transações nunca será o mesmo. Veja você, 82% de queda no Minha Casa Minha Vida, no setor de imóveis usados, em apenas 90 dias, com uma restrição. Esta outra restrição da Caixa de colocar o teto de financiamento de 1,5 milhão, o preço, o valor máximo do imóvel, para obter financiamento,
foi um outro problema muito sério. A entrada, para quem financia pelo sistema de amortização constante, o saque, ela saiu de 20% e foi para 30%. E a tabela Price, que saiu de 30% e foi para 50% o valor da entrada. Então, é muita coisa. Quando se fala de propriedade imobiliária, estamos falando de muito dinheiro. Por mais barato que seja o imóvel, para as partes envolvidas, os valores são sempre muito altos. Aí você sai do saque de 20% para 30% para a de entrada, 10% de diferença é muito grande. Na tabela Price, de 30% partiu para 50%. E no Minha Casa Minha Vida, na faixa 3, também a entrada passou a ser 50%. Imagine você, um imóvel do valor máximo do Minha Casa Minha Vida, R$270 mil, valor total. Tem que ter para dar de entrada 135 mil. Agora eu lhe pergunto, nessa faixa de renda, renda familiar nós estamos falando, de R$8 mil. Olha a família que tem R$135 mil para dar de entrada. É um número muito pequeno. Agora, com este aumento na taxa de juros da Caixa Econômica Federal, ela inclusive perde a posição de ser aquela que tem o crédito mais barato. Agora, os bancos privados passam a ter taxas abaixo da Caixa Econômica, o que eu também imagino que deverá ser por um curto espaço de tempo, porque daqui a pouco eles devem estar realinhando também a taxa de juros. Agora, somado toda essa situação, mais a previsão de que a Selic vai chegar ao fim do ano com 15%, nós não temos como imaginar um quadro positivo para o ano de 2025 no mercado imobiliário. Tudo indica que nós deveremos ter uma velocidade muito reduzida nos negócios e olha lá, se não, queda no número de transações se comparado com 24, a permanecer esse quadro que está se formando. A gente está falando desse aumento de taxa, né, José Augusto, que são para aqueles imóveis de médio a alto padrão, né, acima de 350 mil, esses agora têm uma taxa maior para financiamento, falando da Caixa Econômica Federal, né, mas como essas taxas de juros da Caixa que subiram nesse início de ano podem se comparar com de outros bancos, né, e o que isso significa aí para os consumidores? Quando tem um aumento da taxa de juros da Caixa, a gente pode ver também esse efeito em outros bancos do país? Eu acredito que sim, até porque os bancos privados agora ficaram com uma taxa abaixo da taxa da Caixa Econômica, com essa divulgação. E é sempre, né? Isso daí é recorrente no mercado. O banco privado sempre tem uma taxa de juros superior à da Caixa. A Caixa sempre consegue ser mais agressiva, não só na taxa de juro, como também na análise da ficha cadastral para liberar o crédito. Agora, da maneira que ficou, eu acredito que os bancos privados deverão muito brevemente também realinhar suas taxas de juros. Isso significa que pode baixar um pouco, então? Ou depende muito da Selic, depende dos fatores externos, José Augusto? Você diz baixar? Baixar a taxa para quem vai comprar um imóvel usado. Eu não acredito de maneira nenhuma, porque os bancos privados eles têm que dar resposta a seus investidores, com certeza. A Caixa Econômica, que tem uma política de governo envolvida, é uma filosofia diferente. Agora, se esse que tem a filosofia, que é de atender o interesse da população, joga a taxa de juros acima do banco privado, o que vai se esperar de futuro? Eu não acredito em queda na taxa de juros. Agora, por esses dias, saiu uma notícia muito discreta de que o presidente Lula estaria se reunindo com as equipes para poder estudar algumas modificações do Minha Casa Minha Vida, porque ele considera o programa é de autoria dele, do presidente Lula, foi ele que criou, e ele acredita que o programa tenha que ser melhorado para melhor atender a população que necessita do seu primeiro imóvel, porque esse é o público de maior interesse. Se caso isso vier a acontecer e os imóveis de até R$350 mil estiverem contemplados dentro dessa política,
como estava anteriormente a agosto do ano passado, aí sim nós podemos falar em termos de crescimento do mercado imobiliário, porque de 85% a 90% dos negócios realizados no mercado imobiliário brasileiro não ultrapassam esse valor, R$350 mil. Pois é, mas no caso, se não mexer nisso, já que o senhor apontou a queda aí de 82%, agora os bancos privados ficando mais baratos, entre aspas, do que a Caixa e não querendo baixar o valor dos juros para o consumidor final, isso significa que pode ter um baque negativo no setor aí no setor imobiliário, principalmente na compra e venda de imóveis? Exatamente, como ele disse. Eu acredito, num primeiro momento, na diminuição de velocidade dos negócios. Eu não acredito em números negativos em 2025, mas se vier mais aperto e nada for feito, eu acredito que até uma queda poderá acontecer. Números menores em 2025 do que os que foram praticados em 2024. É um cenário nada favorável, né, para quem está de olho aí em comprar um imóvel usando financiamento, né, para financiar uma casa, um apartamento, enfim, nesse momento com essa alta da taxa de juros, né? Qual que seria o seu conselho, né, José Augusto, para quem está iniciando o ano pensando aí em financiar diante desse cenário todo e o aumento aí anunciado pela Caixa? Bem, a pessoa que tiver condições de crédito, a prestação couber no seu orçamento, evidente que aconselhamos que ela faça negócio, porque é muito difícil, Taila, a pessoa encontrar um imóvel no tamanho ideal, na localização ideal, é tudo muito complicado. Quando ele encontra, eu aconselho que faça negócio, mesmo com a previsão de aumento na taxa de juro nesse exercício de 2025. Porque, na realidade, nós estamos trabalhando com um teto muito alto, que ainda tende a subir. Mas, com certeza absoluta, 2026 para frente, a tendência é cair. E aí cair bastante, como já testemunhamos em momentos anteriores que tal fato aconteceu. Basta lembrar que a Selic caiu, chegou a 2%. Não vamos pensar num cenário tão otimista como esse. Mas uma Selic aí a 7%, 8%, 6%, já está dentro de um parâmetro que a taxa de juro vai estar bem mais baixa. E o mutuário que tiver o seu financiamento em andamento e houver queda na taxa de juro e o seu banco não baixar a prestação, ele pode pedir a portabilidade, transferir para outro banco. Normalmente os bancos negociam e não deixam o mutuário sair, porque o mutuário é sempre um cliente muito importante, dado ao comprometimento por longo período que ele fica com o banco, porque normalmente a pessoa onde paga a prestação da sua casa própria, ele acaba pagando a conta de luz, o IPVA do automóvel, enfim, tudo aquilo que são despesas costumeiras, ele acaba fazendo tudo no banco. É um modo de fidelização com a marca. Então, os bancos têm esta característica de manter o mutuário sempre preso e normalmente ele aceita nos momentos em que no mercado tem taxa de juros mais baixas, o banco aceita fazer a redução também. Ou seja, vantagem para o consumidor, né? Agradeço aqui ao José Augusto Viana Neto, ele que é presidente do Crescisp, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do estado de São Paulo, falando sobre essa elevação agora dos juros de imóveis aplicada pela Caixa. José, muito obrigada mais uma vez, viu, pelas explicações aqui, pela participação. Uma boa tarde para você. Eu é que agradeço, Taila, a você e ao Marco Guarizo. Boa tarde. Obrigado, José Augusto. 3h55, último intervalo aqui no Estúdio CBN.